BlockFi está falindo. A BlockFi é uma das empresas que eu inclusive utilizei. Se você é lá da escola de cripto, eu já citei a BlockFi lá como uma opção de você investir os seus ativos, porque eu confiava muito na empresa e sigo confiando pelo que aconteceu. Você vai entender aqui agora. Não conheço ninguém lá, não tenho nenhum tipo de ligação, mas lá na época que eu aconselhei utilizar a BlockFi foi pelo seguinte: na BlockFi a gente conseguia colocar as criptos para render lá, aquelas criptos que a gente tem em hold, e ela era uma empresa que recebia muitos aportes de venture capitals, inclusive com a possibilidade de abrir capital na bolsa. Então era uma empresa parecida com a Celsius, só que muito mais bem estruturada. E aí tá acontecendo um problema, vou mostrar para você aqui na tela agora pra gente debater sobre isso, para você entender os rumos, principalmente se você tiver dinheiro dentro da BlockFi, para você entender o que está acontecendo agora, perfeito? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sino, dessa forma você ajuda no crescimento do canal, você também recebe nosso conteúdo sempre em primeiríssima mão. Antes de avançar, não se esqueça que você pode comprar hard wallet, MacBook, óculos VR, iPhone, diversos outros eletrônicos, pagando com criptomoedas e com total segurança na Biotech. Link na descrição ou no QR Code aqui do lado. Vamos para a tela aqui que eu vou te mostrar o que o CEO manda-chuva lá, o Zach Prince, falou. Isso aqui foi bem recente, e aí eu tô estudando sobre isso agora, entendendo tudo que tá acontecendo, e casa muito com o vídeo que eu postei aqui no canal ontem, tá? No dia 3/7 eu postei um vídeo que eu falava que as empresas, elas abririam falência, ou eles colocariam dinheiro do próprio bolso, ou eles seriam vendidas para uma terceira empresa, aquelas empresas que encontrassem problema de insolvência. E no caso da BlockFi aconteceu essa terceira opção, ela foi vendida. Vamos entender aqui no Twitter o que ele colocou. Primeira coisa, o que ele falou: animado por compartilhar uma atualização dos termos anunciados com a FTX. E eu já vou traduzir aqui para você. É isso aqui, ó. Eles alinharam com a FTX de receber 400 milhões de dólares como empréstimo e a opção da FTX comprar a BlockFi por até 240 milhões de dólares. Isso aqui é muito abaixo do quanto eles arrecadaram na última rodada de investimento, que foi algo em torno de 2 bilhões, 3 bilhões, se não me engano. Então, ou seja, mostra que a empresa perdeu muito valor nesse tempo do bull market, do ciclo de alta para o ciclo de baixa, eles perderam muito. Outra coisa que você tem que entender é que esses 400 milhões de dólares aqui é como se fosse um cheque especial que eles têm. A FTX vai colocar um cheque especial lá, eles vão utilizar da BlockFi por um tempo, vão entender como é que funciona, e eles têm contratualmente a opção de executar ou não a compra e por até 240 milhões de dólares, não necessariamente 240 milhões de dólares. Ele inclusive fala aqui, ó, com base em performance triggers, que são aqui os gatilhos de desempenho, tá? Então é outra coisa para a gente ficar observando. Aqui ele fala enquanto isso pode chegar. Deixa eu ver uma coisa que é interessante. Isso aqui ele fala por que aconteceu. Ele falou aqui, ó, a volatilidade do mercado de criptomoedas, principalmente eventos incluindo a Celsius e a Three Arrow Capital, tiveram um impacto negativo na BlockFi. E aí ele fala aqui das notícias, apesar de não termos exposição a elas. Olha só que interessante isso aqui, a gente vem batendo muito nessa tecla aqui. Apesar dele não ter exposição, o mercado em si ele é afetado. Eu vou te dar um exemplo aqui, deixa eu voltar para a tela para te dar um exemplo e já a gente continua. Talvez você se lembre de um evento que aconteceu lá em Mariana, que teve uma barragem que escorreu em um rio lá em Mariana, em São Bento, se eu não me engano o nome do município. O rio ficou com cor de barro, tá? E aconteceu aquela catástrofe. Infelizmente, pessoas morreram e tal. Aquele mar de lama tomou muitas casas. Mais ou menos uns 2 meses depois daquilo, eu estive em Mariana. Eu tenho família em Minas, minha origem é toda mineira, apesar de eu morar em Brasília e ter nascido em Brasília. Eu estive em Belo Horizonte, estava fazendo um giro ali, Ouro Preto, fui em alguns locais ali e fomos em Mariana. A gente foi em Mariana no local turístico de Mariana. Mariana, ela é uma cidade, cara, linda, fantástica, ótimos restaurantes, você passeia de trem lá, é muito legal Mariana. Só que a Mariana naquele momento estava às moscas. Por quê? Porque as pessoas entenderam na época o seguinte, saiu na televisão que Bento Rodrigues, eu acho, Bento Domingos, não lembro o nome do município, que era um município de Mariana, só que não era o centro turístico. As pessoas entenderam o quê? Nossa, Mariana foi devastada, acabou a Mariana. E aí isso prejudicou o turismo na cidade, prejudicou muito. Eu me lembro perfeitamente, foi numa época, eu não me lembro se eu fui no meio do ano ou se eu fui no mês de janeiro, geralmente são os meses que eu mais viajo. E era uma época de alta temporada, a gente foi, os restaurantes não tinha ninguém, tava largada as traças da cidade, apesar de naquele local, no ponto turístico, não ter acontecido absolutamente nada. Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui com a BlockFi. Apesar dela não estar exposta como a Celsius e a Three Arrow Capital,
Capital, ela foi atingida. E aí ele ainda explica aqui, ó, porque olha aqui, ó, na mesma semana as notícias se espalharam, embora tenham sido os primeiros a acelerar totalmente nosso empréstimo, tal, eles perderam 80 milhões. Deixa eu ver aqui onde eles falavam aqui. Talvez eu não ache agora para te falar. Não vou procurar não para não esticar o vídeo. Mas em determinado momento ele fala que apesar de não ter exposição, o mercado entendeu que era inseguro deixar nesse tipo de investimento, que apesar de não ser a Celsius, a BlockFi faz a mesma coisa que a Celsius, também é uma empresa centralizada, e aí por isso levou a essa situação. Muitos clientes começaram a sacar e eles começaram a não ter mais resultados financeiros, inclusive resultados negativos, tá? E aí outra coisa que vale a pena a gente falar aqui é isso aqui, ó, a partir daqui ele fala exatamente o que a gente já tinha falado aqui no canal antes, ó. Por uma questão de princípio, acreditamos fundamentalmente na proteção dos fundos do cliente, não apenas por ser a coisa certa, isso aqui é uma relação muito mais moral do que legal, mas também beneficia a saúde e a adoção de contínuos serviços financeiros de criptomoedas em todo o mundo. E aí ele ainda continua aqui, ó. No entanto, ó, portanto, era importante adicionar capital ao nosso balanço, falamos sobre isso aqui já, tem que entrar dinheiro na empresa para reforçar a liquidez e proteger os recursos dos clientes. E aí ele ainda continua. Fomos apresentados a várias opções pouco atraentes, é aquilo que a gente já falou aqui, cara, abre falência, enfim, pode fazer um monte de coisa, em que os fundos dos clientes sofreriam um corte de cabelo aqui, na verdade não é corte de cabelo, porque aqui a tradução de haircut é um corte apenas, tá? Sofreriam um corte ou estariam atrás de um credor na pilha de capital. Ou seja, todas as opções que ele tinha, ao invés de vender a empresa, seria, de certa forma, ferir os clientes financeiramente falando aqui, tá? E aí ele coloca, essas alternativas eram completamente inaceitáveis para mim, no caso do Zach Prince, e Founder Flurry, que é o outro parte do conselho, é o outro fundador, e o nosso conselho, e conflitam com o nosso valor central de clientes não clientes. Na verdade é clientes não usuários, porque a tradução aqui também não ficou correta. Bem como os interesses da BlockFi. Em resumo aqui, pra gente não estender muito. Eles entenderam o seguinte, cara, qualquer coisa que a gente fizer vai ferir os nossos clientes, a não ser que a gente encontre alguém que queira comprar a empresa e arcar com os ativos dos clientes, ficar com esses clientes para eles, ganhar dinheiro com esses clientes, mas deixe que os clientes não sejam prejudicados. E essa empresa é a FTX, e aí ele continua aqui falando exatamente isso. Aí por fim encontramos um grande parceiro, a FTX Estados Unidos, tá? É o braço lá dos Estados Unidos da FTX, que compartilha o compromisso com os clientes, isso representa o melhor caminho a seguir, tal. Qual o futuro agora? É importante você entender isso. BlockFi continua do mesmo jeito. Se não tivesse essa notícia, talvez você nem sentiria nada. Continua do mesmo jeito a BlockFi. A partir de agora, a FTX já tem uma certa apoio ali. Em determinado momento, a FTX vai comprar ou poderá comprar, não sei que dê algo errado nesse meio do caminho, poderá comprar em definitivo a BlockFi e vai ficar com esses clientes. Até o momento, o que se sabe é que serão duas empresas separadas, elas seguirão normalmente, até porque a BlockFi não está exposta em outros ativos, ou seja, ela tem a sua liquidez. O problema dela foi perder receita mesmo, tá? Não tá mais entrando dinheiro e saindo dinheiro, isso foi prejudicial para o retorno da empresa. Isso aí combinado com o mercado de baixa, prejuízo, tá? Isso mostra aquilo que eu falei no vídeo de ontem também, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima para você dar uma olhada, é muito importante você ver ele. No vídeo de ontem eu falei como era importante você observar bem as empresas, porque algumas empresas elas não iriam olhar para o lado moral, elas iriam olhar simplesmente para o lado legal e iriam abrir falência. Outras empresas elas iriam olhar também para o lado moral e pensar, bom, como é que eu posso salvar os meus clientes? Obviamente, todas elas têm um objetivo lá na frente de ganhar dinheiro, só que você tem dois caminhos, tem um caminho mais fácil e tem um caminho mais complexo, tá? Então eu acho que ponto positivo para a BlockFi, pelo caminho que ela tomou, ela entendeu que, cara, antes de chegar a acontecer o que aconteceu com a Celsius, de não ter liquidez, de chegar numa situação de insolvência, ter que bloquear e simplesmente não saber nem o que vai acontecer, antes de chegar naquela situação, já tô mal das pernas aqui, deixa eu achar um investidor que tenha dinheiro para seguir o negócio, ninguém sai prejudicado, todo mundo sai ganhando aí, porque a FTX também está comprando uma empresa muito barata, uma empresa que ano passado recebeu bilhões em investimento, atualmente ela está comprando aí num total em torno de 600 milhões de dólares, também está fazendo um ótimo negócio, perfeito? Seguiremos acompanhando aqui novas empresas, o que está acontecendo, quem quebra, quem sobe, quem vai se sustentar, porque a gente precisa saber quem no próximo ciclo de alta estará aqui para a gente poder ganhar dinheiro, perfeito? Complementos, dúvidas, qualquer coisa, comentário aí embaixo. Tamo junto, um abraço.